E vamos começar o nosso primeiro podcast sobre rotina de emagrecimento. Meu nome é Gisele Pires, eu sou personal trainer e hoje eu estou com dois convidados especiais aqui, que é a Gabi, nutricionista, e o Vinícius, que é médico. E hoje a gente vai falar sobre esse tema. Sejam bem-vindos. Obrigada, Gi. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Gi, pelo convite. Vai ser um prazer enorme. Fiquei muito feliz de vocês aceitarem ter vindo aqui hoje, trazer tanta informação, tanto conteúdo, né, para as pessoas e essa troca, compartilhar informações. Então, antes de mais nada, eu quero saber um pouquinho sobre vocês. E aí eu quero saber profissão, o que vocês fazem, como fazem esses atendimentos e um pouquinho da sua história. Vamos começar, Gabi? Bora, vamos lá. Então, como a Gi mesmo disse, eu sou nutricionista, eu sou especialista em nutrição esportiva e também estou fazendo uma pós de comportamento alimentar. Então, atualmente eu atuo atendendo os pacientes que buscam esse emagrecimento. Atualmente, o índice de sobrepeso ele vem crescendo cada vez mais e eu acho que as pessoas elas têm se conscientizado de quanto a saúde ela tem sido importante. Eu acredito que foi bem mais depois do Covid. Então, a procura pelo emagrecimento ela está muito em alta. Acredito que assim, em consultório, a gente está construindo esse conhecimento, toda essa busca, mas no Instagram a gente consegue trazer muito conteúdo. Então a gente percebe que as pessoas estão dando valor. Então eu tô super feliz mesmo de estar falando aqui sobre emagrecimento no podcast e trazendo ciência, que é uma coisa que eu percebo que as pessoas estão buscando e estão dando valor mesmo, sabe? Concordo 100% com a Gabi. Então, me apresentar, eu sou o Dr. Vinícius, sou médico, formado aí há aproximadamente 3 anos. Fiz especialização na parte de emagrecimento, de hipertrofia e pós-graduação em ortomolecular e longevidade. A ideia dessas formações é tratar a qualidade de vida mesmo, né? Principalmente a Gabi falou muito bem, depois do Covid surgiu a questão, né, de qualidade de vida, as pessoas se cuidarem, elas entenderam o quanto é importante atividade física, dieta, o acompanhamento médico e a ideia é levar isso para os meus pacientes todos os dias lá no consultório. Que legal. A Gabi comentou sobre comportamento, né? Que ela está fazendo a especialização. Ô, Vi, você acha que é muito importante essa questão do comportamento, o paciente ter essa consciência dos comportamentos dele, ao invés de chegar no consultório e pedir medicamento? Ele precisa ter essa consciência? Como que é? Eu acho que é fundamental, né? A Gabi, um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente estava falando sobre comportamento, né? E é fundamental. Na verdade, é muito comum, né? O paciente quando procura um nutrólogo, o médico do esporte, tudo, que é a área que eu atuo, que eu né, tô fazendo especialização, ele chegar pedindo remédio, chegar pedindo a pílula mágica. Não, doutor, me dá aquele remédio que vai me emagrecer. Aí eu falo, o dia que eu descobrir qual é esse remédio, eu vou estar milionário, porque não existe, né? Tem, logicamente, medicações que auxiliam muito, mas o principal é trabalhar a cabeça, é trabalhar o comportamento, né? Mudar o mindset, entender que qualidade de vida, dieta, são coisas que tem que trabalhar juntas, né? Então, o comportamento é fundamental e eu vivencio isso no consultório e com certeza acho que o grande desafio é de vocês duas, é conseguir colocar na cabeça que tem que fazer atividade física e que a atividade física é uma parceira e não um inimigo que eles odeiam, e a dieta, que eu acho que é o desafio de todo mundo, né? Exato, porque assim, como que começou essa parte, né? Dietas da internet, profissionais que ensinam os pacientes a se alimentarem existe há muito tempo. Só que isso não foi suficiente, porque se fosse simplesmente uma dieta, a gente não teria mais ninguém com sobrepeso no mundo, mas esse mindset, igual o Vini falou, faz muito mais sentido para a pessoa. E aí que a gente começa a tratar. Mas assim, Gi, o que a gente percebe? A gente consegue mudar uma pessoa que ela quer mudar. E isso a gente entra num gatilho muito bom, que é a motivação dela. Eu sei que a gente fala muito sobre disciplina, mas a gente não consegue tratar alguém que não tem um motivo porque queira mudar. A gente precisa construir, a pessoa tem que fazer mesmo quando ela não quer. Mas por que você quer fazer isso? E quando a gente consegue pegar esse gancho, muitas vezes os pacientes choram porque é muito profundo, mas a gente consegue trazer ele totalmente pra você. E aí toda vez que ele dá uma caída, você fala, tá, mas por que você começou? E aí vai, entendeu? Sim, você comentou sobre motivação e eu gosto muito dessa palavra, assim, tá muito clichê, né? Mas acontece que a palavra motivação, ela remete ao quê? Um motivo para agir. Então, motivo para você tomar uma ação. Então, por que você começou? Então, quando o paciente ou o aluno tem essa consciência de, não, eu comecei porque eu quero ver meu filho crescer. Eu quero sentar no chão com ele. Quero correr.
Não, eu tô assim, exausto, não consigo subir escada. Então, assim, qual foi o motivo que fez você começar a treinar? Qual foi o motivo que fez você começar a fazer uma dieta? A passar no médico? Então, esse motivo é muito importante. E é totalmente diferente da disciplina. Né? A disciplina não é algo que a gente consegue... A gente não nasce com ela. Você nasceu disciplinado, Vi? Não, longe disso. Você nasceu, Gabi, disciplinada? Não. Não. A disciplina, ela é uma prática. É uma capacidade desenvolvida. Então, eu recebo mensagem assim... Ô, Gi, mas como faz pra ser disciplinada? Opa, esse segredo eu não sei. É você indo pra prática, pro motivo de agir. Muito legal isso que você trouxe, viu, Gabi? E a constância, né? A disciplina, ela vem com a constância, mas eu gostei muito do que a Gabi pontuou e você depois continua, a questão da motivação. É lógico que não é todo dia que você vai acordar motivado, mas você entender o motivo pelo qual aquilo você começou. Então, por exemplo, você mencionou coisas que eu ouço demais no consultório, assim, doutor, eu quero ver minha filha crescer, doutor, eu quero ver meu filho e minha filha casarem. E às vezes o paciente chega com um quadro tão desarrumado que aí eu faço exatamente o que vocês mencionaram. A ideia é eu pego aonde dói um pouco, mas no sentido de, ok, então, mas qual é o seu motivo? Por que você está fazendo isso? Não vamos queimar a largada, vamos fazer um plano, vamos fazer um negócio bem feito. E eu e a Gabi, a gente tem trabalhado muito juntos, né, Gabi, em relação a isso, né? Quando eu faço a parte médica, ela faz a parte nutricional e tem sido uma coisa muito, muito positiva, principalmente quando a gente trabalha a cabeça dos nossos pacientes, né? E eu acho muito legal isso que vocês trouxeram, porque assim, percebe, quando a gente fala, eu quero caminhar com meu filho, eu quero conseguir correr, a gente percebe que isso é um motivo muito mais forte. Quando alguém chega pra você e simplesmente fala, eu quero emagrecer, e você fala, tá bom, vamos lá? Ah, ok, tá, sabe? Então, quando a gente pega isso, você percebe que, assim, você consegue ir muito mais longe. O que você falou, Gi, em relação que a disciplina você se constrói. Para o paciente, ele conseguir chegar nessa capacidade de não falhar na dieta ou de não falhar no treino, ele precisa ter tido o gostinho de... Opa, eu tô vendo alguma mudança. Então, assim, eu sei que a gente brinca muito que a gente não pode, né, a gente tem que visar a longevidade, qualidade de vida, mas para esses pacientes que estão iniciando, você que tá procurando emagrecer agora, você precisa se colocar pequenas metas. Toda vez que a gente fala de comportamento alimentar, a gente fala o seu motivo e em cima desse motivo a gente traçar metas. Porque toda vez que o nosso cérebro dá um check, é uma ação positiva para ele continuar realizando aquele comportamento. Então, assim, se motivem e se avaliem daquele motivo. Tipo, teve um resultado, então eu vou continuar. O nosso cérebro é muito doido. Nossa, e é espetacular isso. Isso me lembrou o seguinte, quando você consegue um resultado, mesmo que seja bem pequeno, então, Gi, tô treinando, ou tô fazendo a dieta, enfim, consegui perder 2 centímetros de barriga, ou perdi 1 quilo, comemora. Que é aquilo que a Gabi falou, a comemoração vai ativar a dopamina. E a dopamina vai deixar você mais feliz, motivado para continuar no processo de emagrecimento. O processo de emagrecimento já é processo porque não é uma coisa curta. É um projeto de vida. Emagrecer se fosse fácil, né? Tava todo mundo magro, né? Infelizmente não é uma realidade. Então é um processo. Então dentro desse processo, eu queria até clarear uma coisa com vocês agora. Perder peso saudável, ele faz parte de perder gordura, de aumentar a massa magra, ou o emagrecimento ele é só perder peso na balança? Qual é a concepção de vocês em relação a emagrecimento de termos gerais? Olha, eu vou começar falando, assim, uma coisa que eu mais trabalho com meus pacientes é exatamente isso, né? É a questão de não se prender tanto ao peso da balança. E é por isso que o perder peso não é perder peso, perder números na balança. É mudar literalmente a sua composição corporal. É você perder gordura, ganhar massa muscular. Então, às vezes o que acontece, e hoje, por exemplo, eu tive pelo menos uns 3 que aconteceu exatamente isso. Se eu olhava na balança, a pessoa tinha perdido, por exemplo, 2 quilos. Você fala, nossa, em 3 meses eu perdi 2 quilos. Caramba, que coisa horrível. Aí se eu olhar lá, a pessoa tinha perdido 5 quilos de gordura e ganhado 3 quilos de músculo. Entendeu como muda completamente a história? Sim. Enquanto perdeu de gordura, ganhou massa muscular. Por quê? Né? Gordura é estoque de energia, mas hoje na sociedade que a gente vive, a gente não vai usar tanto esse estoque de energia. Então, na verdade, é inflamação, é doença. E músculo é vida, né? Músculo é qualidade de vida, é gasto energético, é você ter estrutura muscular para que quando você seja mais velho, você cuidar você abraçar o seu neto, você ter qualidade de vida para poder sair. Então, essa pergunta é excelente. Na verdade, não é só perder o peso na balança, né?
É isso mesmo. E a gente consegue ver duas situações. Então, assim, duas amigas, vamos supor aqui, né, pra ficar mais fácil. Duas amigas, uma que faz musculação e uma que não faz nada de exercício físico. Elas duas começam uma dieta, uma treinando, a outra não. Uma vai perder muito mais peso que a outra. Porque o exercício de força, o exercício resistido, ele faz você ganhar massa magra, né? Se você tem o consumo de proteína, carboidrato ali adequado. Mas mesmo que você não tenha, no começo ele vai fazer você ganhar massa magra. Então, elas vão se assustar, falar, nossa, mas estou emagrecendo muito mais. Só que quando você vai avaliar no espelho, mesmo que você não tenha uma forma de fazer antropometria ali, percentual de gordura, massa magra, você olha no espelho, é um emagrecimento totalmente diferente. E aí as pessoas, elas perderam esse feeling de não se olhar no espelho. Gente, o que uma balança diz? Não sei, não faz tanto tempo que eu não me peso, não me importa, eu me olho no espelho, eu olho para ele e falo, tá bom, ok, vamos lá, vamos continuar, não tá bom, vamos mudar. Então, assim, a gente precisa parar de dar tanto valor para um número, porque ele não vai te dizer absolutamente nada. E também parar de se comparar. Porque isso que eu falei de amigas acontece frequentemente. Até os próprios nossos pacientes. É verdade. Eles se comparam muito. Tipo, mas a minha amiga me perdeu 5 quilos. Tá bom, mas será que mesmo ela fazendo acompanhamento, ela tá seguindo o protocolo? Ela tá treinando de fato? Tá seguindo 5 quilos de gordura corporal? Porque não vale a pena você emagrecer perdendo massa magra. Não vale. E exatamente isso, né? O que a Gabi falou é tudo. E quando você faz musculação, por isso que todo mundo fala, né? E você sabe tão bem quanto a gente, né, Gi? O quanto é importante associar a musculação ao aeróbico. Porque o nosso corpo, ele é uma máquina muito inteligente e eu digo quase perfeita, né? Por quê? Porque é aquilo, tudo que você usa, o seu corpo tende a guardar, a estocar. Então pensa comigo, se você vai fazer um processo de emagrecimento em que você não tem nenhum estímulo muscular, você não faz nenhum tipo de musculação e você está em déficit calórico para emagrecer, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, que é entrar naquela dieta restritiva de comer salada e frango, salada e um pedacinho de arroz, entendeu? Aí o seu corpo olha para aquela massa muscular, que provavelmente é a área do seu corpo que mais gasta energia, tirando órgãos vitais e tudo mais, ele vai olhar e falar, não usa, descarta. E aí essa pessoa começa a perder peso muito rápido, mas perde gordura. Perde massa muscular além de gordura. E é aí que existe o efeito sanfona. Porque essa pessoa perde 10 quilos, desses 10 quilos foram 6 de músculo, 4 de gordura, e aí de repente, depois de 10 quilos, ela acha que tá tudo bem. E aí ela volta a comer, só que o metabolismo dela é metade do que era quando ela começou. E aí fica o efeito sanfona, vai e vem toda hora, cada vez pior e mais difícil de emagrecer. Sim, e aí quando ela se olha no espelho, nesse cenário, as duas amigas vão imaginar que a Gabi falou. A que não treinou, ela vai estar magra. A outra estará definida. Qual que é a diferença de corpo total? Uma mulher magra, muitas vezes, ou um homem magro, ele não vai se sentir tão bem com o próprio corpo. Porque ele não vai estar forte. A disposição dele provavelmente estará muito baixa. A motivação também. Porque mexe em todos os processos hormonais também. Né? Então, quando começa a criação de músculo, essa motivação já aumenta. Seus hormônios ficam mais equilibrados. E aí, até no espelho, você vai olhar e falar, nossa, tô bem melhor. Olha meu músculo, não é? Os homens, quando treinam, assim, até a mulherada, né? A mulherada tá adorando mostrar a perna, tira foto braço. Assim, ó. É engraçado, né, Gil? Eu sempre mando mensagem do nosso paciente junto. Gil, dá pra colocar cardio pra esse paciente aqui? Eu e a Gabi, a gente faz um trabalho juntas. E aí a gente sempre conversa sobre os pacientes, sobre os alunos. Com certeza. E aí sempre rola isso. Gi, põe mais aeróbio, põe mais musculação. Exatamente o quê? Pra adequar. Precisa sim fazer os dois, né? Um erro muito comum é as pessoas que querem emagrecer, ou toma remédio, ou para de comer e faz aeróbio só. Sai correndo na rua. Então, esses são os principais erros que eu vejo na área de emagrecimento. O que vocês observam, assim, de um erro muito comum que os pacientes fazem de vocês? Olha, geralmente, na parte da nutrição, os pacientes que buscam emagrecer, principalmente mulheres, elas chegam falando, Gabi, não consigo mais emagrecer nada. E aí eu passo, né, a gente faz a consulta, eu passo a dieta, eu vou engordar se eu comer isso. Aí eu falo, você não vai engordar se você comer isso. Ela, mas eu comia muito menos que isso. Aí a gente vai entrar num ponto agora. Pra você emagrecer, você precisa estar em déficit energético. Se você tá ganhando peso, você tá em superávit. O que acontece? Alimentos que são, por exemplo, bolacha, fast food, são alimentos que têm uma densidade calórica muito alta. Então, você comeu, tipo, sei lá, um sanduichinho pequeno de nada, você matou 1.000 calorias ali do seu dia. E uma mulher, ela não gasta mais que 1.500. Então, tipo, comeu mais uma coisinha, matou.
E aí essas pessoas, elas não têm ideia do quanto elas estão comendo de caloria e que elas estão em superávit. E ela, quando vê comida in natura, que tem uma densidade calórica muito baixa, então, tipo, pra comer 1000 calorias de batata, você vai comer 1 quilo de batata. E aí ela fala, não vou comer tudo isso. E aí começa esse impasse do medo. É o medo de comer. Porque ela acha que comida in natura é o problema. E, gente, de verdade, ninguém engorda por comer batata, ou por comer banana, por comer fruta. O problema tá no excesso e tá nos junk foods, que são nos industrializados de uma forma geral. Não que eles sejam um problema, mas, na grande maioria das vezes, eles estão em excesso. Entendi. E Gabi, você comentou sobre déficit calórico, né? E superávit. Explica pra gente o que são essas palavras, esses termos. Assim, quando a gente pensa em um déficit energético, é como se fosse uma poupança. Para você emagrecer, você tem que gerar esse déficit no seu corpo. Então, você tem que acumular dinheiro na poupança. E a gente faz isso de forma diária. Só que para você emagrecer, você não emagrece por dia, você emagrece por uma média. Então, a média da sua semana e do seu mês, ela tem que ser negativa. Então, tem que sobrar mais dinheiro na sua conta. E aí, o que acontece geralmente faz a restrição de segunda a sexta, tá com bastante dinheiro na conta e torra tudo no final de semana. E você fica... Aí você fica zerado. Exato. Sou eu. Esse é o déficit calórico. Esse é o déficit. Tá, a ideia é manter um déficit calórico todos os dias. Todos os dias e também na média do semanal também. E aí, quando a gente pensa no superávit, é o que acontece quando não é o emagrecimento. E é você comer mais calorias do que você gasta quando a gente pensa em hipertrofia. Mas sim tomar um cuidado, porque geralmente não é necessário. Depende da pessoa. Entendi. Precisa analisar caso por caso. Uhum. O que eu mais vejo de deficiência, assim, nos pacientes no consultório é a questão que a gente mencionou já aqui, né? Chegar achando que você vai passar a pílula mágica, né? O remédio que vai fazer a grande diferença. E hoje em dia, uma coisa que está acontecendo muito é todo mundo achar que o hormônio, né, vai fazer o milagre da vida deles. E eu falo para eles que, né, o processo de emagrecimento, ou enfim, de qualidade de vida, ele é pautado em 4 grandes pilares, que eu falo que são como se fossem as pernas da cadeira, né? Geralmente as cadeiras têm 4 pernas. Que é a dieta, para mim é algo inegociável, eu negocio quase tudo. A dieta eu não negocio. Não tem como o cara querer crescer, o cara querer ficar magro, enfim, a mulher, se você não fizer sua dieta. Então, para mim, é até mais importante que até a atividade física, né? Porque você consegue emagrecer alguém com atividade, com dieta, mas muitas vezes você não consegue emagrecer só com atividade física. Então, o segundo pilar é a atividade física, porque elas casam juntos, né? É um negócio multidisciplinar. A questão do sono, essa pessoa tem que dormir bem, né? E a questão do equilíbrio do corpo, né? Que pode envolver o equilíbrio hormonal, né, vitamínico, enfim, que é essa área minha da ortomolecular da longevidade, né? Então, acho que o meu grande desafio é colocar na cabeça da pessoa isso. Você tem que trabalhar os seus pilares. Você tem que trabalhar sua constância, sua motivação, sua disciplina também, que você vai criar com o tempo. E não achar que é um remédio mirabolante, né? Eu acho que as pessoas, elas vêm de uma característica muito grande, que é achar que é um remédio, que é isso, que é aquilo, e não é ela comer bem, não é ela comer direito. Então, é muito difícil trabalhar isso na cabeça do paciente. Não é só fazer uma aplicação de uma injeção de um hormônio que você vai sair bombado, você já vai sair aquelas forte enzimas e da magra. gordura, né? Aquelas enzimas da gordura que o pessoal fica fazendo. É importante, ajuda, mas quando você vai fazer vai refinar, é a cereja do bolo, não é o processo, né? Conta um pouquinho mais sobre essas enzimas. Então, é uma coisa que, na verdade, eu não trabalho com isso, mas é uma coisa que a gente vê muito, principalmente na parte da dermatologia, né? E também das esteticistas em geral, que é fazer a aplicação de enzimas lipolíticas, que vão, teoricamente, quebrar aquela gordura e facilitar que aquela gordura daquela região seja jogada embora, vá embora. Sim, tem a sua efetividade, não estou falando que é algo ruim, mas geralmente ela é utilizada mais para aquela pessoa que tem realmente um detalhe que tem que corrigir, aquela pessoa que já está magra, aquela mulher que já tem uma barriga mais definida e aí quer ali naquela pochete talvez ajudar um pouquinho, o homem na região do flanco, que homem geralmente acumula bastante flanco, né? Mas é o cara que já está magro. Não adianta você querer fazer isso e você não faz dieta, você não faz atividade física, você não faz nada, o resultado vai ser pífio, né? Vai ser mínimo. É porque, tipo, as enzimas, o processo de emagrecimento, ele é muito bioquímico, então eles são de 3 etapas e ela só quebra, né, a gordura, porque para você eliminar mesmo, você tem que oxidar, e as enzimas, elas não oxidam, elas não, é como se fosse uma churrasqueira, ela não acende, ela só quebrou ali a carne, cortou a carne ali em cima. Então, para você oxidar, de fato, você tem que estar em restrição energética, então, adianta fazer, tipo, a enzima e você tá em superávit energético? Não, você vai ter jogado seu dinheiro embora.
Mas foi o que o Vini falou, faz muito sentido para quem já tem um corpo, uma estética muito adequada, que é uma questão de gordura localizada, que demandaria muito mais tempo. É um facilitador, mas é assim, de verdade, 1% da população que precisa, assim, sabe? Exatamente, concordo 100%. Então a gente já está falando de facilitadores de emagrecimento. Levando em consideração isso, como funciona a questão dos remédios, né? A gente falou de enzimas, que é algo mais localizado para quem já está magro, já passou pelo processo de emagrecimento. Sim. E já está mais naquela fase de definição, só aquela gordurinha localizada. Agora, quem realmente quer emagrecer, perder peso, como é que funciona essa questão de suplementação e remédios? Então, eu acho que a parte do medicamento, eu acho que ela é super bem-vinda e ela tem que ser muito bem avaliada de acordo com paciente para paciente, né? A gente teve aí, estourou, né, o Ozempic, Nossa todo mundo Senhora. se aplicando Ozempic, Ozempic na bochecha, no abraço, na barriga, em todo lugar. Agora veio um papo que o Ozempic estava ajudando a tratar depressão e ansiedade. Assim, até o momento do dia de hoje, eu não estou sabendo de nada que seja cientificamente comprovado disso. Mas, basicamente, a medicação ela é, sim, muito, muito auxiliadora, né? Tem alguns pacientes, porque, assim, a gente tem que entender que a obesidade, ela não é um estado de espírito. Não, ela é uma doença. Essa pessoa tem um distúrbio alimentar e isso precisa ser tratado. No comportamento, igual a Gabi disse, na questão da atividade física, né? Na questão do mindset dessa pessoa e também dela entender que ela tem que comer, que a comida não é o vilão, na verdade, a comida é auxiliador, comida de verdade, a gente tá falando aqui, né? Não fast food, não industrializados. Então, a pessoa chega, geralmente, quando a gente entra com uma medicação, por exemplo, o irmão do Ozempic, que é o Saxenda, né? Ele é uma caneta, né, de aplicação, que basicamente vai atuar ali diminuindo a sua saciedade. Na verdade, perdão, aumentando a sua saciedade, diminuindo a liberação gástrica, ele deixa você com o estômago cheio por mais tempo, por exemplo. E aí isso daí vai te auxiliar no processo de emagrecimento, porque teoricamente você vai comer menos, e aí você vai estar mais saciado, e você não vai ter aquela compulsividade toda hora. Então, cabe a medicação? Cabe. É um grande auxiliador? Mas ela não é a solução. Tem outras coisas, como fórmulas em geral, então é uma coisa muito importante a gente desinflamar o corpo. Eu sei que esse negócio de inflamação é muito nova e a gente hoje em dia entende que praticamente 100% das doenças elas têm base inflamatória e o nosso corpo é inteligente. O que a gente tem que pensar? É como se você é inflamado o tempo inteiro, ou seja, você come besteira o tempo inteiro. Você come besteira, você não faz atividade física, você dorme mal, ou seja, você tem maus costumes. Quando você tem isso, você tem um corpo inflamado. O que é um corpo inflamado? Primeiro que a gente consegue ver isso no laboratorial, mas um corpo inflamado é um corpo que basicamente começa a acumular gordura mais fácil, perder músculo mais fácil. E por quê? Porque o seu corpo entende que é como se ele estivesse sempre no estado de vermelho, estado de alerta. E o seu corpo é um corpo inteligente, o que ele vai fazer? Quando a gente está no estado de alerta, por exemplo, a gente está vendo, a Gabi falou da questão da conta bancária, eu achei um exemplo muito bom. Você está vendo que daqui 3, 4 meses, você está 3 a 4 meses toda hora no vermelho, toda hora no vermelho, toda hora no vermelho. Ou seja, você já começa a pensar, caramba, vou ter um problema lá na frente. O que o seu corpo faz quando você está toda hora comendo mal? Ele entende que qualquer hora você vai ter uma doença. E a hora que você tiver essa doença, o que ele precisa ter? Energia estocada. E aí ele começa a estocar energia com mais facilidade, que aí vem o acúmulo de gordura mais fácil. Você precisa quebrar esse vínculo. E aí muitas pessoas simplesmente ignoram isso, ou esquecem, ou não têm o conhecimento, eu não sei, de que você precisa desinflamar. É que quando você faz a troca de comida industrializada, fast food, para comida de verdade, você automaticamente já está fazendo isso. Mas também tem medicações que podem trabalhar nisso. A cúrcuma, por exemplo, o ômega 3, que praticamente não tem resposta inflamatória sem o ômega 3, diversos outros antioxidantes que podem te auxiliar nesse processo. Então, a medicação cabe muito bem. E a Gabi conhece meus pacientes e sabe que, na minha linha de raciocínio, eu tento não usar tudo. Tem colegas médicos aí com cursos que praticamente o paciente sai com uma bíblia de medicação. Aí é lógico que ele vai emagrecer, né? O paciente fica depressivo, cabeça baixa, não consegue nem comer, vai emagrecer. Mas eu tento usar um pouco, eu acho que tem necessidade. Quando não tem, eu praticamente falo a verdade. Ó, eu vou te ajudar, vou te dar vitamina, vou te otimizar, mas o seu problema é dieta, atividade física, não tem medicação pra você. Entendi, ou seja, um corpo inflamado, ele só tá acumulando gordura ali de forma protetiva. É isso que ele entende. Exato. Não é apenas de forma protetiva, mas na verdade eu estou simplificando aqui para facilitar um pouco o raciocínio do pessoal que está assistindo. Mas a ideia é essa, é como se você estivesse protegendo o seu corpo, porque você entende que qualquer hora vai ter um problema. É como se você já estivesse esperando que você vai ter uma crise financeira e por isso você está guardando dinheiro toda hora.
O que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ele que a economia tá saudável e que ele não precisa ficar guardando energia toda hora. E aí você é um corpo que é saudável. É a mesma coisa que água. O paciente, os pacientes confundem muito isso, eu acho que é legal o pessoal de casa saber. O pessoal acha que tomar muita água você vai ficar retido. É extremamente o oposto. O seu corpo, quando você não toma nada de água, o que ele entende? Por exemplo, o Vinícius não tomou água hoje. O Vinícius não tomou água nos últimos 7 dias. Ele entende que amanhã o Vinícius não vai tomar muita água. Então toda a água que entra, ele usa o que precisa e estoca, você fica retido. Você diminui o seu processo de liberação. Quando você começa a tomar água da maneira adequada, no mínimo 30 ml de água, de líquido por dia, o seu corpo começa a entender que está entrando água toda hora. E aí ele começa a liberar. Aí você não fica retido. E as pessoas acham que é totalmente o oposto. Entendi. É muito legal isso que o Vini trouxe em relação da inflamação e também relacionado ao emagrecimento, porque é bem o que o Vini falou, é uma via de mão dupla. Então, assim, primeiro você tá inflamado, a gente tem vários motivos que causam inflamação. Então, o primeiro deles é o excesso de gordura corporal. Então, uma pessoa que tá buscando emagrecer, ela provavelmente vai estar inflamada por conta de gordura. A gente tem o estresse, que também causa inflamação corporal. E a gente vive numa sociedade que o quê? A gente tá xingando de manhã às 7 da manhã porque o cara bateu no seu carro, porque ele buzinou. E aí a gente também tem inflamação por conta do ambiente e tudo mais. Então a gente vive numa sociedade onde o nosso corpo ele sempre tem uma tendência a estar pró-inflamado. E quando a gente pensa nisso, a gente fala, putz, então o que eu faço? A gente tem que tentar amenizar. O nosso corpo, ele é uma máquina que ele consegue se autorregular. A gente tem meio que processos que eles conseguem controlar isso. Só que para você fazer eles funcionarem, ele tem que ter substrato. E o substrato é o quê? Vitamina e mineral. Gabi, da onde a gente consegue vitamina e mineral? Fruta e legume. As pessoas comem frutas e legumes? Não. Quanto tem que comer de fruta e legume, Gabi? Gente, meus pacientes, eles brigam comigo. A feira fica feliz. Eu peço no mínimo 300 gramas de legume por dia. 300 gramas de legumes por dia, ó, já fica anotadinho. Eu não negocio. E aí, essas 300 gramas é fracionada ao longo do dia? Olha, assim, de verdade, depende da fome do paciente. Porque se ele tem fome, eu peço para comer pelo menos 200 no almoço, 200 no jantar. Se ele não tem fome, 100. 100, eu falo, 100 no almoço, 100 no jantar, em uma alface, um tomate de tarde, bate ali. Legumes, então, é mais importante, por exemplo, que feijão? Nesse sentido de... De antioxidante? Isso. Vitaminas, antioxidante ou não? No feijão também tem. Também. É que a gente consegue... Pensa que assim, sabe as cores dos alimentos? Sim. Cada cor, ela traz um nutriente diferente. Então, é sempre bacana a gente ter aquela brincadeira de um prato colorido. Porque com essas cores diferentes, a gente consegue colocar mais nutrientes e você consegue deixar a gama de compostos bioativos maiores. Mas o feijão, ele também tem compostos antioxidantes. Ah, tá. Não sei se já aconteceu com vocês. A pessoa fala, não, só tô comendo um arroz, um grelhadinho e uma saladinha. Então, tira o feijão. Então, eu queria saber do feijão exatamente por quê. Pra que tirar o feijão? Deixa o feijão lá, né, tadinho. E ele é proteína ainda, gente. Além de ferro, né? Uma grande fonte de ferro. Então, é importantíssimo, né? O equilíbrio, né? Vem da legume, das verduras, vem das frutas, vem das comidas de verdade. Eu acho que esse é o detalhe. Uma vez, num outro podcast, eu ouvi, é muito verdade isso, que assim, você quer começar a emagrecer? Muda a sua comida para comida de verdade. Já é um passo estratosférico que você está dando. Você não precisa nem diminuir tanta quantidade. O primeiro passo, que é aquilo que você falou, que é a coisa gradual. Vai lá e fala, pronto, vou parar de comer. A minha primeira conduta vou tirar fast food industrializados. Ponto. Vou tirar refrigerante, vou tirar essas coisas. E aí você começa a comer comida de verdade. Isso daí já vai te garantir vitaminas, nutrientes, tudo que você precisa. Seu mindset já começa a mudar. Você percebe que você come mais e não engorda tanto. E aí o resto vem encaminhando. Né? E entender que, né, tem que ter uma constância nisso. Eu vi esses dias um post no Instagram que eu achei muito interessante, que é a questão de a constância não é o copo cheio todo dia. É o copo cheio a maioria dos dias. Mas tem dia que o copo vai estar vazio, vai ter dia que você vai comer besteira, mas a constância de uma comida saudável vai te gerar esses micro e macronutrientes importantes, além da reposição quando é necessária. Por exemplo, a vitamina D, dificilmente você vai conseguir ela na alimentação, é muito baixa. Então, geralmente tem que repor, porque a gente vive numa sociedade de pedra, né? A produção através do sol, que a vitamina D vem do sol, ela não é adequada para 90%, olha, eu me arriscaria a falar quase 100% da população não tem a vitamina D adequada. Nossa, e Vini, uma coisa que você falou em relação à constância, eu prefiro muito que meus pacientes, eles sejam médios a longo prazo, do que eles sejam perfeitos no começo e depois eles desandem. Porque a tendência das pessoas é o quê? Paguei a consulta com o Vini, paguei a consulta com a Gabi,
vou, né, fazer tudo perfeito. Aí começa a se privar de tudo. Então, se priva de viver com amigos, se priva de conviver com a família, mas chega uma hora que você não consegue fazer isso. Você quer estar ali naqueles momentos. E aí você desiste, você fala, não vou fazer dieta é difícil. Ou na segunda-feira eu começo. E aí a gente perde a constância. Então, assim, uma coisa que eu também gosto de brincar, assim, a gente fala, refeição livre e tudo mais, mas não é nem refeição livre. É você, lembra aquela questão de autorrecompensa, de comemorar? É você jogar com a sua cabeça, é você se autorrecompensar toda semana. Você sabe que você vai ter no final de semana uma coisa diferente. Então, você não precisa extrapolar na semana e você também sabe que quando você quiser ter acesso àquilo, você vai poder, só que aquilo não vai ser a base da sua alimentação. É a questão da exceção. E eu acho isso muito importante, porque não adianta, se a gente está falando de qualidade de vida, se a gente está falando de emagrecimento e saúde, não é simplesmente você excluir esses alimentos, é você aprender a lidar com eles, porque eles vão fazer parte da vida. E se você conseguir colocar pelo menos 90% do seu tempo de alimentos saudáveis, aqueles 10% que é com a sua família, que são com seus amigos, aquilo também te faz bem, aquilo não te faz mal. É gostoso, não é? No domingo a gente tá comendo, tipo, uma parmegiana com a nossa avó. Muito. Não tem como abrir mão do social, né? Não tem. Aquilo. É um processo, né, de emagrecimento. Assim como teve o processo de engordamento, né? Existe o processo de emagrecimento. É que muitas vezes as pessoas esquecem que elas levaram anos no processo de engordamento, de inflamar o corpo. E já querem resultado muito rápido. Então, vocês devem receber mensagens, assim como eu. Quero emagrecer, eu tenho 3 meses. Nossa, mas eu já tô treinando há 1 mês, não vi resultado. Mas calma, você só tá 1 mês. Seu corpo tá entendendo essas adaptações, né? Então, colocar mini metas é mais importante, ao meu ver, de você atingir, comemorar, do que você colocar uma super meta, fazer de tudo, tomar tudo que você pode fazer em 1 mês. E aí depois vem o efeito sanfona, como você comentou. E aí não adianta muito. Isso é a principal ideia. Eu trabalho muito com essa questão de mini metas, né? Eu falo muito para meus pacientes a questão de... Amigão, não queima largada. Porque tem gente que queima largada, vai com muita sede ao pote. E aí acaba, né, a questão de que a Gabi falou. A pessoa entende que ela pagou a BIM, pagou ela, enfim, pagou a consulta, gastou com as fórmulas, gastou com isso, com aquilo. Que ela tem que fazer o negócio perfeito. Calma. Vai devagar. Eu tive um paciente hoje que até postei nos meus stories hoje, exatamente isso. O nome dele é Michel, ele até autorizou, porque eu falei que ia mencionar ele em algum momento na live. Michel, se você estiver assistindo, um abraço. Ele foi exatamente isso. Ele tá há 6 meses comigo, né? E ele veio numa constância de perda de peso devagar, mas constante. Nessa brincadeira já foram 7%, ou 8%, posso estar errado, mas mais ou menos isso, de gordura. Ganhou massa muscular. Você olha pra ele, você vê que ele tá mais corpudo, esteticamente legal, fino. E é um cara que falou, Vini, não deixei de sair com a minha namorada, minha noiva, não deixei de sair com a minha família. Então isso é muito importante, a gente não ter medo desses momentos, achando que a gente vai engordar por causa desses momentos. A gente engorda por causa dos nossos erros constantes e não por conta de coisas pontuais. E tem alimentos que tem que abominar? Assim, tem que tirar num processo de emagrecimento. O que vocês acham? Olha, Gi, uma coisa que eu não gosto muito de, tem que tirar, mas que eu peço para o paciente tomar cuidado. A gente tem 3 macronutrientes, né? Proteína, carboidrato e gordura. Quando a gente vai fazer a conta, a gente faz por grama. Então, os alimentos que são mais calóricos são os alimentos fontes de gordura. Mas ainda assim, a gente precisa de gordura na alimentação. Porque toda a parte hormonal, ela depende de gordura para ser produzida, né? Exatamente. Então, assim, só tem que tomar cuidado com o excesso, porque a gente geralmente peca a mão na gordura. Então, é tipo assim, uma castanha. É um queijinho. É um azeite, que a sua salada fica toda brilhosa. Então, são esses cuidados que a gente tem que tomar, porque se você errou um pouquinho, você subiu a dieta muito, assim. Você comentou do azeite, né? Isso causa bastante dúvida. Essa diferença entre o azeite e o óleo num processo de emagrecimento. Existe um que é melhor e um que é pior? Olha, isso é bem polêmico, mas o que acontece? Era muito falado em relação aos óleos que a gente deveria tirar eles da alimentação porque eles têm um perfil lipídico ruim, mas na verdade não. Quando a gente compara óleo e manteiga e margarina, os óleos eles têm um perfil lipídico muito melhor, porque eles têm um pouquinho de ômega 6. Então, assim, é meio complicado, porque é muito mais fácil falar, mas óleo é inflamatório. Não. O perfil lipídico dele não tem tanta gordura saturada comparado ao óleo de coco, que foi, nossa, o deus da terra. E você vai olhar o perfil lipídico do óleo de coco, é péssimo. Gordura saturada, doença cardiovascular.
Então, se a gente está pensando em saúde cardiovascular, é até indicado, tem assim, consumo de óleo. O óleo de canola é um excelente óleo. Só que se for eu comparar óleo com azeite, ele é melhor. Entendi. Aí tem diferença extra virgem? Extra virgem a gente consegue segurar um pouco mais na cocção. Então, no processo de emagrecimento, recomendado óleo extra virgem, pouquinho também. Na minha conduta, geralmente, né, embora realmente o que a Gabi tenha falado realmente é verdade, né, quando a gente compara, tem sim, os óleos têm a sua aplicabilidade, mas quando você vai ver realmente na prática, é muito difícil a pessoa saber usar aquilo da maneira correta. Então, na minha orientação, logicamente que cada profissional tem a sua conduta, eu basicamente falo, tira o óleo de tudo, deixa azeite e com qualidade. Também não vai que nem a Gabi, quando a gente fez recentemente um projeto Bivon, projeto fugiu o nome, obrigado Gabi, projeto Bivon, e uma das coisas, umas dicas que ela colocou quando a gente passou para os nossos pacientes, umas dicas de dieta, é a questão, por exemplo, do spray de azeite, né, pra você saber dosar aquilo, porque a pessoa acha que fazer aquele fiozinho, na hora que você vai ver, ela colocou 15, 20 gramas de azeite, que é extremamente calórico, né, e ela falou uma coisa muito verdade, a Gabi falou uma coisa muito verdade, que é a questão do aumento de colesterol. Existe um mito muito grande, agora eu tô me colocando numa linha de fogo aqui para meus colegas médicos mais clássicos, que existe uma linha de fogo muito grande para a questão do colesterol. Todo mundo tem um medo, o colesterol tá alto, meu Deus, o colesterol tá alto, vai entupir as veias, vou morrer amanhã. Não é assim que funciona, né? Que eu gosto de fazer uma analogia, eu gosto muito dessa analogia porque eu acho que ela pega bem. Pensa, você com um pouco colesterol um pouco mais alto, é como se você estivesse numa sala. Pensa no seu vaso como se fosse uma sala, seu vaso, suas artérias e veias. E é como se aquele colesterol dentro daquela sala fosse um cimento. Se as paredes da sala estiverem todas bonitinhas, não estão rasgadas, não estão com rachadura, não estão com nada, você vai pegar aquele cimento e vai começar a atacar na parede? Não, certo? Exato, porque tá tudo bonitinho. Essa é a pessoa saudável. Embora ela tenha um aumento leve de colesterol, se ela estiver saudável, tá comendo bem, não tá inflamada, uma pessoa que se cuida, ela, teoricamente, esse colesterol não vai trazer malefício nenhum. Porque existe aquele negócio de colesterol bom e colesterol ruim. Essa é a primeira coisa. Não existe colesterol bom e colesterol ruim. Existem colesteróis com as suas funcionalidades. É que existe uma porção do colesterol que, teoricamente, quando a gente tem um problema, ela gruda na parede do vaso. Agora, a mesma coisa se você pensa no paciente que tem o colesterol alto, ok, mas é um paciente que realmente não come bem, produto industrializado o dia inteiro. Eu falo que é produtos alimentícios, né? Não é nem comida. Produtos alimentícios, ele não faz atividade física, enfim. Tudo errado. Fuma, bebe, enfim. Esse paciente é como se ele estivesse numa sala cheia de cimento, mas as paredes estão todas rachadas, porque está tudo inflamado. Aí o que o corpo entende? Preciso tampar essas rachaduras. E aí o cimento do corpo é o colesterol, é a gordura. E ele começa a grudar na parede. E aí vai formando aquela placa, vai formando aquela placa aos poucos, até a hora que entope. Ou aquela placa racha, ela faz uma rachadura, entope o vaso e a pessoa tem um infarto, tem um AVC e tudo mais. Olha que exemplo sensacional. Adorei também. Essa deu pra entender perfeitamente. Eu acho que o pessoal de casa vai entender a analogia. Vai entender. Essa parte de perder peso e colesterol. Todas as pessoas que estão muito acima do peso, estão sobrepeso. Vamos imaginar 10 quilos ou mais. Elas, obrigatoriamente, elas já estão com colesterol elevado ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não. São coisas assim. Logicamente, elas estão muitas vezes relacionadas, né? Mas não é uma verdade, né? Por exemplo, eu tenho a minha família, né? A minha noiva, por exemplo, a família da minha noiva. Praticamente todos eles fazem atividade física regular, têm uma boa alimentação, todos magros, bem esteticamente e todos com colesterol alto. E aí que entra a questão do colesterol que eu acabei de falar. Será que aquele colesterol alto realmente é uma doença, é um problema? Será que aquilo realmente está entupindo os vasos todo santo dia? Provavelmente não, entendeu? É a questão deles estarem saudáveis, aquele colesterol não vai ser usado para essa finalidade. Para que ele vai ser usado? Porque o Gabi acabou de falar, produção de hormônios, produção de vitamina D. Vitamina D vem através do colesterol, a produção dela, entendeu? Agora, tem pacientes que realmente eles estão obesos e o colesterol está estourado. Como tem pacientes, eu trabalho numa clínica de bariátricos também. Eu pego pacientes assim com IMC, que é a divisão, né, do seu peso pela sua altura. O IMC altíssimo, assim, o IMC de 50, de 55, que é aquela obesidade extremamente alta. E pego muitos dele com colesterol normal. Então você vê que não é uma verdade absoluta, né? E entra aquele ponto, né? Mas eu tô acima do peso, mas meus exames estão bons, então tá tudo bem.
Eu sou um obeso saudável, entendeu? É essa mais ou menos a ideia. Entendi, tá tudo bem com o colesterol, né? Quem tá acima do peso, mas e as células inflamadas? Exato, ficou muito famoso, acho que foi até num programa na televisão aí, que tinha um paciente, um participante que estava obeso, né? Aí ele falou, não, as pessoas precisam entender que eu sou um obeso saudável. Meu amigo, desculpa, não existe obesidade saudável. Obesidade é doença. É doença, exatamente, já é estado de doença. Isso. Estético, você escolhe como você quer estar. Exato. Agora, não dá pra justificar. Romantizar isso, essa é a palavra. Romantizar o sobrepeso. Né? Se você tá ali 5 quilinhos a mais, 10 quilinhos a mais, não vai ter problema. Mas, normalmente, essas pessoas estão com 20, 30, 40 quilos a mais. Isso é muito preocupante pra nossa área. A tendência, os índices só sobem, né? Só sobem. Eu fiz uma apresentação esses dias, enfim, eu fui chamado para apresentar em um grupo de empresários, tudo, e basicamente eu fiz um levantamento de dados sobre as probabilidades da população obesa ou sobrepeso nos próximos anos, né? As previsões, né, de IBGE, enfim, de tudo mais, e de outras fontes que eu não vou me lembrar agora e recordar ao certo, e é que basicamente 33% da população brasileira até 2030 vai ser obesa. Obesa é aquele grau de peso elevado, não é sobrepeso. E mais de 60%, se eu não me engano, é mais de 60% da população vai ser sobrepeso. Sobrepeso é quando a gente está um pouquinho acima do peso. Então você vê que o cenário ele é triste, porque isso é a base de todas as doenças. Então 33% a gente está falando de pessoas acima de 20 quilos. A mais. 20 quilos a mais do seu peso. IMC acima de 30, né? IMC e você para pra pensar, 33%... O Brasil tem quanto hoje? 230 milhões de habitantes? Ou já chegou mais? Acho que já chegou mais. Mas enfim, vamos pensar em 200 milhões. Seria aí mais de 60, 70 milhões de pessoas acima no grau de obesidade. Acima do grau. Por mais que a consciência e a informação tem mais, hoje em dia você abre aplicativo, você vê propaganda, você vê pessoas conscientizando, influenciadores. Só que por mais que isso tá acontecendo, de um lado tá acontecendo isso, do outro lado estão romantizando o sobrepeso. E aí fica uma briga de ego. E não é essa briga que a gente quer. A área da saúde que é o equilíbrio, que é saúde, na verdade, né? Exato. E eu acho que uma coisa que vocês estavam comentando é assim, existem os pacientes que eles estão nesse estado e aí eles procuram a gente, né? Tipo, não, quero realmente mudar, mas eu me gosto do jeito que eu tô. A questão é, você tem que se gostar do jeito que você tá, mas por se gostar, você tem que querer melhorar. Esse é o ponto. A gente nunca parte para um paciente que ele está no estado de sobrepeso, de obesidade, meu Deus, você não precisa se gostar, você tem que, a partir de agora, mudar. Não, a gente só muda aquilo que a gente gosta. Então, ok, você tá se aceitando, mas você se aceitando, você tem que sair desse estado, entendeu? Não, a gente partiu de uma época onde eu estou assim, vou ficar assim e tá tudo bem. E não é desse jeito. A gente não tá vendo a questão de saúde e não é só nem pensando em estética, porque estética cada um fica do jeito que acha que é bonito. É mais pensando na sua qualidade de vida a longo prazo mesmo. Sim, e por mais que as pessoas falem, não, mas eu não me importo com estética, é mentira! Ó, quem tá ouvindo, fala aí, é mentira. Esse negócio de que não, estética não me importa. Não, importa sim. A estética vai importar na sua autoestima, você se olhar no espelho. Você quando tá a dois, será que você se sente bem? O seu parceiro com a sua parceira? Né? Intimidade? Então, conheço casos de que ou o homem ou a mulher tinha vergonha. Então, deixa a luz apagada. Deixa a luz apagada. Então, tem toda essa questão que envolve, mas as pessoas acham que não estão relacionadas com o corpo. Né? Então, elas acabam não dando importância. Acha que é só uma questão mental. Não tô bem e tal, mas não é. É que a gente vem de uma sociedade doente, né? Em que, na verdade, veio aí dos anos 80, 70, 80, 90, aquele negócio da estética, tudo estética. O homem sarado, a mulher com a barriga chapada, não sei o que lá. E aí as pessoas começaram a confundir um pouco a questão estética com a questão de saúde, né? E extrapolaram até demais a questão estética, porque o que você falou agora, para mim, é fundamental. Estética importa sim. É lógico que você tem que se sentir bem com o seu corpo, e se você é bem resolvida, você ou o seu parceiro, maravilha, perfeito, né? É a vida de cada um e a opção de cada um. Mas falar pra mim, né, que você, por exemplo, tem um problema, você fala pra mim que você é resolvida, mas você tem dificuldade, por exemplo, de ficar com o seu parceiro, você tem dificuldade de tirar a roupa e ir pra praia, pra ir pra piscina. Se isso causa a você esse desconforto, então provavelmente você não é resolvido. Você tá se dando desculpa pra começar um processo de emagrecimento. Sim, muitas vezes a pessoa é bem resolvida profissionalmente, é uma pessoa empoderada, mas não está bem em alguma área da vida, né? Na vida tem 12 áreas.
Então, que área que tá pegando? Muitas vezes, quando a gente vai pra parte estética e partir pro emagrecimento, quando essa nota tá muito baixa, então vamos imaginar, ó, quem tá ouvindo aí, que nota você dá pro seu corpo? Você olha no espelho. Se você der uma nota 5, por exemplo, essa área vai impactar em outras. Se você for convidado para fazer um desfile de biquíni, você vai? Não. Você deu 5. Então, impactou, por exemplo, numa área profissional. Se você tiver que ir a lazer, vai viajar, vai numa praia, você vai se sentir bem? Vai colocar canga? Ou vai ficar de camiseta? Os homens? Então, assim, o quanto uma área da vida interfere nas outras áreas da vida. Então, eu acho que a parte do corpo realmente é muito importante. Precisa ser corpo e mente juntos, trabalhando juntos, mas é importante. Não dá para tirar o estético. Concordo totalmente. Exato, até porque você falou, é muito verdade. Eu acho que o seu corpo, e a parte, na estética, talvez o nome certo, a questão visual mesmo, te impacta em todas as áreas da vida. Você chegar e você transmitir uma autoridade, você transmitir aquela questão afetiva, de responsabilidade. E aí, infelizmente, tem gente que não concorda, mas pra mim não tem como negar que sim, como você chega esteticamente. Se você chega bem arrumado, se você chega sorridente, se você chega com um corpo legal, te traz uma credibilidade diferente. Então, isso impacta em diversas áreas da vida, não tem como. E é uma questão de confiança também, né? Porque querendo ou não, se você está se sentindo bem com o seu corpo, independente do que o que as pessoas pensem de você, você vai saber quem é você. Então você chega com outro tipo de a forma corporal que você se porta. E as pessoas que elas não sentem isso, elas só vão se dar conta quando elas estão bem. E vocês comentaram do biquíni, né? Tem uma paciente minha que ela tá nesse processo de emagrecimento, ela está em estado de obesidade, e ela chegou falando, nossa, ela falou, não, eu super me aceito, eu realmente só quero melhorar meus exames. Eu falei, tudo bem, vamos de pouquinho em pouquinho, querendo não, vai melhorar o exame, vai acontecer emagrecimento, não tem o que fazer. E ela mandou uma mensagem, nossa, Gabi, eu coloquei um biquíni, ela mandou foto de biquíni, fazia tanto tempo que eu não me sentia bem. E é exatamente o que vocês estavam falando, tipo, ela era bem resolvida. Só que o fato dela ter melhorado fez ela se sentir muito melhor. E ela tá engajada a querer mais resultado. Então, não precisa ser o seu objetivo principal. Mas ele pode surgir ao longo do caminho. Entendeu? E aí, assim, a questão é estética, é saúde, é tudo junto. E é o mental englobando tudo. Sim, mental forte. Corpo forte e mente forte, você consegue grandes resultados, né? Então, precisa dessa união. Não dá pra... deixar o corpo de fora, né? Ele que vai te dar energia para você conseguir lidar no dia a dia com os desafios e tudo mais, né? E sabe o que eu queria saber agora de vocês? É o seguinte, a gente falou dos erros, né? O que os pacientes cometem e tal. Agora, me fala dos acertos. Os pacientes que conseguem fazer um processo de emagrecimento e ao final ter resultado, conseguir emagrecer seus quilos, o que eles fizeram que deram certo? Qual foi o processo? Olha, assim, dos melhores resultados que eu consigo acompanhar em consultório são os pacientes que eles são mais aderentes e eles são muito aderentes à dieta. Então, assim, eu tenho uma coisa que eu sempre peço, isso fica até de dica pro pessoal. Tenha uma balancinha em casa para vocês terem noção daquilo que vocês comem. Porque você ter quantidade na cabeça, tipo, falar, come uma colher de sopa, come 2, é muito vago. Então, não tem como a gente quantificar. Então, os pacientes que eles têm mais resultados são aqueles pacientes que eles, de fato, eles seguem a dieta pesando, falando de quantidade. Quando a gente fala de emagrecimento no início, orientações gerais, elas funcionam. Mas se a gente está pensando num processo de emagrecimento em definição de uma pessoa que já é magra, tipo falso magro, que a gente precisa mais definir o corpo, essa parte de pesagem é muito importante. Então, se você realmente quer um resultado melhor, a fundo, essa parte de pesar as refeições, assim, é muito, muito importante. Entendi. Então, seria mais ou menos o que o Vini falou, por exemplo. Para de comer, pedir pelo aplicativo, por exemplo, e começa a comer comida. Aí, depois que você começou a comer comida, compra uma balancinha e começa a pesar sua comida. Boa, é como se fosse isso. Isso aí. É um caminho. O que você acabou de falar é o que eu vejo como ponto positivo. Você acabou de definir. É gradual e é constante. Mudou, aí começou a pesar. Aí começou a pesar e ir na academia todo dia. Aí começou a pesar, suplementar, você entende? É uma coisa que acontece gradual. Para mim, os pacientes que mais me trazem resultado, né, além da questão da constância, tudo, logicamente, isso para tudo, é a questão, tentando trazer um pontinho diferente da Gabi, é a questão do paciente que não queima largada, né?
tipo, esquecer que tem paciente que senta na frente, a Gabi mencionou, a gente já falou isso aqui uma vez, é a questão daquele paciente que senta, acha que, por exemplo, pagou uma consulta minha, da Gabi, procurou você tá de personal dele, e aí o paciente quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí o ser humano, ele é assim. A hora que você fizer isso por 30 dias, 2 meses, você vai cansar. Então faz devagar, vai no seu tempo, mas faz. E aí a constância desse pouquinho em pouquinho, eu vejo que geralmente são os pacientes que melhor vão ter resultado. Sim, e é o que eu falo para os meus alunos, muito essa linha que você trouxe, Vi, faz um pouquinho por dia. Eu quero que você faça todos os dias, mas um pouquinho. Não precisa ser 1 hora de atividade física uma vez na semana. 15 minutos todo dia. É o hábito, a constância, que vai te levar ao resultado final. Então, linka muito com isso. Eu acho que nós 3 estamos em acordo de que... Alinhadíssimos. Um pouquinho por dia, você tem grandes resultados, consegue perder grandes pesos. E esse um pouquinho, de pouco em pouco, vai trazendo um pouco mais, né? E aí acabou daqui a pouco a gente tá treinando 50 minutos, 1 hora, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, ele nem percebeu que ele aumentou de 15 para isso. Pesando Pegou a dieta. gosto, né? Pega gosto. Você sempre mandou no final de semana, é difícil pesar no final de semana comida e tal, mas tá tão na sua rotina que você tem uma hora que vai automático. Eu preciso chegar nessa fase aí, gente. Na minha parte gradual, eu ainda não consegui chegar no pesar no fim de semana. Pesar no Então, mandei pra ela na caixinha de pergunta dela. Ô, Gabi, a minha dificuldade é pesar no final de semana. Semana eu peso direitinho a comida. Agora, tô no mesmo barco que você, semana... gente. Também pesar no fim de semana é muito difícil. É muito difícil. E, aliás, mudando de assunto, mas só voltando um pouquinho, ela deu a dica de colocar o óleo dentro de um potinho assim, como que chama esse potinho? Spray. Isso, um sprayzinho assim, pequenininho. E aí você espirra na salada, então vai uma quantidade pequenininha. Eu aderi isso, deu super certo, inclusive. Muito obrigada. Isso daí. E aí agora a gente vai fazer uma rodada de dicas. Ótimo. Que aí é que todo mundo gosta. Essa rodada de dicas vai ser o seguinte. A gente vai fazer um bate-bola aqui de dicas. Cada um vai dar suas dicas sobre a sua área em relação ao processo de emagrecimento. Vamos começar? Bora. Então, bora. Vai lá, Vi, começa. Posso ir? Então vamos lá. Eu acho que eu vou começar indicando da minha área. Vamos pensar que quando a pessoa associa médico, ela não pensa em atividade física inicialmente, nem dieta. Eu vou deixar a parte da dieta pra Gabi. Eu vou começar falando de suplementação. Acho que dois suplementos que eu colocaria com certeza em processo de emagrecimento seriam medicamentos que vão estar atuando diretamente, suplementos, perdão, que vão estar atuando diretamente no processo de antioxidação e anti-inflamação, que aí vem meu lado ortomolecular de longevidade, né? Que aí eu trabalharia com a cúrcuma e com o ômega 3. Então fazer uma suplementação de cúrcuma, fazer uma suplementação de ômega 3, seja ali 400, 500 miligramas de cúrcuma num cápsula, lógico, né, gente? Senão imagina colocando isso na dieta. E para as mulheres, 3, 4 gramas de ômega 3, às vezes 2, para os homens 3, 4, às vezes até 5, 6. Enfim, o ômega 3 de qualidade também, né, gente? Eu acho que é fundamental pra gente começar. Acho que essa primeira dica, a suplementação de ômega 3 e cúrcuma, seria bem legal. E isso toma todos os dias? Tem horário pra tomar? Ótima pergunta. Todos os dias, diário, né? E não tem horário pra tomar. O ideal, geralmente, né? Eu coloco, por exemplo, quebrado em 2 momentos do dia. Né? Então, você tomar, por exemplo, no café da manhã, no café da tarde, no café da manhã, no almoço. Eu acho que no café da manhã eu acho sempre legal colocar. E aí, almoço, café da tarde, jantar, às vezes, eu acho excelente. Acho que vai ajudar bastante essa pessoa a desinflamar, sua resposta imunológica antioxidante do corpo, né? Que é de proteção, desinflamar, funcionar legal. Nossa, muito bom. Uma dica que eu ia dar já era da balança, mas como a gente já comentou. Então, uma segunda dica é o pessoal começar a fracionar as refeições. Então, geralmente as pessoas, elas acabam fazendo menos refeições, então, tipo, só faz almoço e janta e faz um volume muito grande. Então, você que faz só 2 refeições no dia, passa para 4. E aí, esse volume de refeição, você vai fracionando, porque você não vai chegar com tanta fome. Então, você não vai fazer aquele pratão de almoço e de jantar. Você vai conseguir fazer um prato menor, porque você vai ter se mantido saciado ao longo do dia. Então, acho que essa é uma dica boa também. Uma ótima dica. Bom, sobre treino, treinar força. A mulherada tem muito medo de treinar força e ficar fortona. Não, treina força. O que é treinar força, né? Treinar força pode ser na musculação. Mesmo você vai, paga uma academia e faz. Ou em casa, usando pezinho. Então, você pode comprar pezinho, fazer pezinho em casa mesmo. Caneleiras, elásticos, enfim. Colocar uma sobrecarga. Não treinar só com o corpo. Isso vai ajudar demais num processo de emagrecimento, né? Que é perder gordura e aumentar a massa muscular. Excelente. Mais uma? Eu acho que eu pensaria basicamente em você fazer o seu equilíbrio de vitaminas e de hormônios, né? Procurar o seu médico, né? Um médico
qualificado para isso e fazer o equilíbrio. Eu acho que um corpo que está equilibrado na parte vitamínica, na parte hormonal, vai ter um resultado muito mais positivo. Por exemplo, um homem na faixa dos 50 a 60 anos de idade, que tiver uma testosterona extremamente baixa, por exemplo, esse cara não vai emagrecer, não importa o que você faça. Você pode fazer, logicamente, se você fizer uma restrição absurda, provavelmente ele vai emagrecer, mas falando do contexto normal, né? Você fazer uma dieta que seja adequada, treino, esse cara é como se ele estivesse remando contra a maré. Mesma coisa para a mulher na menopausa, por exemplo. Né? A mulher na menopausa ela tem uma dificuldade importante. Então, eu trabalharia com a parte de equilíbrio vitamínico e hormonal. Uma segunda dica é ajustar a proteína da dieta, porque geralmente os pacientes eles vêm comendo quase nada de proteína. Você vai ver o almoço, é um pedacinho de uma palma de mão de frango. Isso não supre a necessidade proteica que a gente tem no dia. Então, assim, fontes de proteína que a gente consegue. A gente tem leites e derivados, então sempre priorizar no emagrecimento o desnatado, né? Porque o integral tem muita caloria. Leite, o iogurte desnatado também. A gente tem agora as versões triple zero no mercado que tem saborzinho, então isso é legal, gente. Ovos que também tem proteína e queijo branco. E aí também, quem sabe, fazer um patezinho de atum, um patê de frango para bater ali a proteína do dia. Então, acho que a segunda dica, a primeira é fracione e a segunda é aumente a proteína da sua dieta. Ótimo. Bom, a minha segunda dica sobre treino, na verdade, é mais relacionada à alimentação. Que é tomar água enquanto treina. Eu vejo muitos alunos treinando sem água, sem beber água. Então, tá desidratando e não está se hidratando novamente. Então, eu quis trazer essa questão da água porque eu vejo que é muito recorrente. O aluno ou tá tomando pouca água, acaba a água, não repõe e continua treinando. Então, precisa tomar água enquanto treina. É pelo menos 30 a 50 ml por quilo de peso. 30 ml é para o seu corpo funcionar básico por quilo de peso. Pega o seu peso, base. Pessoal, multiplica por 40, que vai ficar o meio termo, e toma isso de água por dia. Essa é uma ótima conta. Então, vai de novo, Vi. Como que é a conta? Pega o seu peso, multiplica por 40 e isso vai dar o número de ml que você tem que tomar no seu dia. Então, por exemplo, uma mulher na faixa dos 50 quilos tem que tomar no mínimo 2.000 ml, multiplicando por 40, né? 2.000 ml de água por dia, que daria 2 litros. Então, um homem de 100 quilos, por exemplo, vai ter que tomar 3,5 litros quase. 4 litros. 4 litros. 4 litros. Ou seja, 2 litros já caiu por terra faz tempo, né? Sim. Depende muito da pessoa, né? A medicina não é uma exata, infelizmente. E agora é o seguinte, pra gente fechar, gostaria que vocês falassem uma frase ou alguma coisa que possa gerar motivação para a pessoa que está no processo de emagrecimento. Deixa eu pensar. Quer começar a ver? Posso começar. Geralmente, a frase que eu falo é que o processo de emagrecimento, o processo de mudança de qualidade de vida, ele é uma estrada com bastante pedra no caminho. Mas que depois que você passa por essa estrada de pedras, entra numa rodovia que você pega a velocidade, vai longe e geralmente é um processo muito gostoso. Aí você fica ali naquela estrada tranquila. Mas o começo geralmente é uma estrada de terra. Tenho certeza que depois que vocês passarem dela, vocês caem na rodovia e vão embora. Muito bom. Boa. Gabizinha? Eu acho que eu vou falar o que eu sempre falo para os pacientes, né, quando eles vêm no retorno. O processo de emagrecimento foi o que o Vi falou, ele é cheio de altos e baixos. Então, nunca avalie eventos pontuais. Acompanhe seu processo inteiro. Porque pode ser que seja um período pequeno, que não deu certo por alguns motivos, e você desanime e você queira desistir. Mas se você olhar para o contexto geral, você vai ver o quanto você já conseguiu. E sempre veja onde você está querendo ir. Porque quando você avalia o meio do caminho, você está mais perto de onde você está querendo chegar. Então você não desiste. Então é isso que eu sempre falo para os meus pacientes. E acho que faz sentido também aqui. Nossa, faz muito sentido. Bom, quero fechar falando que o processo de emagrecimento, ele é uma montanha-russa. Uma hora você tá perdendo peso e uma hora você tá, às vezes, ganhando peso. O mais importante dessa montanha-russa é que ela tem um ponto final. Então, você tem que continuar. Você não pode sair dessa montanha-russa. Você tem que ficar lá dentro. Porque se você sair, você tá se suicidando. Você tá jogando fora a sua vida. Então, continua dentro do carrinho. Uma hora você vai chegar no fim e vai dar tudo certo. É só não parar. Só continuar. Exatamente. Só não para. E eu queria agradecer vocês. Foi ótima a nossa conversa. Foi muito gostoso. Acho que foi muito produtiva. Foi muito rica. Eu aprendi muito com vocês, viu? Obrigada mesmo. Obrigada por vocês terem vindo, aceitado o convite. Espero que a gente se encontre mais vezes. Querem falar mais alguma coisa? Só agradecer, Gi. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Vi, por estar aqui. Foi muito gostoso. O bate-papo passou muito rápido. Muito obrigado também. Muito obrigado a todo mundo aí do Pod Vivax. Obrigado, Gi. Obrigado, Gabi. Obrigado a Deus aí por todas as coisas. Então, esse foi o nosso primeiro podcast aqui na Pod Vivax. E espero que vocês tenham gostado. Beijo.